A paz do Senhor, eu sou Janaína Botti e nesse vídeo nós vamos ler e comentar os capítulos 8 e 9 do livro de Êxodo. Nós terminamos no vídeo anterior lendo e comentando o capítulo 7, onde lemos o relato da primeira praga no Egito, a praga onde as águas tornam-se em sangue. E o último versículo do capítulo 7 dá a informação de que se cumpriram 7 dias depois que o Senhor ferira o rio, aqui o rio Nilo. Dessa forma, então, nós começamos o capítulo 8. Depois disse o Senhor Moisés: entra a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. E se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. E o rio criará rãs que subirão e virão tua casa e o teu dormitório, sobre a tua cama e as casas dos seus servos, e sobre o teu povo e os seus fornos e as tuas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor Moisés: dize a Arão: estende a tua mão com tua vara sobre as correntes, sobre os rios e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Até aqui, os magos do Egito estão imitando os sinais de Deus. Imitaram em relação às cobras, a vara que se transforma em cobra, com exceção de que a vara de Moisés e Arão ali comeu as cobras dos magos. As águas se transformaram em sangue também com eles, e aqui eles também conseguem, então, com seus encantamentos, fazer subir rãs sobre a terra do Egito, fazer multiplicar as rãs. E Faraó chamou Moisés e Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. E Moisés disse a Faraó: tu tenhas glória sobre mim, quando orarei por ti e pelos teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das suas casas, de sorte que somente fique no rio? Esse glórias aqui no sentido de honra, no sentido de Faraó tinha a honra de escolher quando ele queria que acontecesse. Porque Faraó fala: rogai ao Senhor que tire as rãs. Então Moisés fala assim: tu tens a honra, tu tens a glória de escolher quando você quer que eu ore para que isso aconteça. E aí Faraó, ao invés de dizer hoje, agora, ele fala amanhã. Amanhã. E Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. E as rãs apartar-se-ão de ti, das tuas casas e dos teus servos, do teu povo, somente ficarão no rio. Então saiu Moisés e Arão de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos, e ajuntaram-se em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, ou seja, tinha se livrado das rãs, agravou seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Ou seja, seu coração se endureceu mais. Agora, eu não sei o que é mais nojento: as rãs ocupando todos os lugares, ou as rãs mortas depois e fedendo. Não sei qual das duas que é pior. A Bíblia não traz a informação do tempo aqui na praga das rãs. Só fala que Faraó não quis se livrar no mesmo dia delas, falou amanhã. Então, o tempo das pragas, o tempo que durou as 10 pragas, nós fazemos um cálculo aproximado, deduzimos algumas coisas e vamos chegando aí numa determinada data. Tem estudiosos que dizem que as 10 pragas duraram apenas 30 dias. Outros estudiosos e rabinos, a tradição judaica, fala que foi mais de 6 meses, sendo que tem uma linha bem forte que defende até 1 ano. Uma praga por mês e a espera ali depois pela última praga. Em relação a isso, eu vou no meio termo. Eu acredito que as 10 pragas aconteceram entre 6 meses, 8 meses, talvez até 9. Mas mais provável em uns 6 meses. Não tem como ter completado 1 ano, porque Moisés, quando voltou para o Egito, ele estava com 80 anos. E quando o povo sai do Egito, rumo à terra prometida, Moisés ainda
não tinha completado 81 anos. Então, eu vou mais na linha de 6 meses, 7 meses. É a linha que eu acredito do tempo de duração aí das pragas. Vamos avançar. Vamos para a terceira praga, a praga dos piolhos. Disse mais o Senhor Moisés: dize a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, porque Arão estendeu a mão com a sua vara e feriu o pó da terra. E havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim, com os seus encantamentos, para produzirem piolhos, mas não puderam. Então aqui, na terceira praga, é que os encantadores não conseguem mais imitar os sinais. Mas não puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Vamos para a quarta praga. Disse mais o Senhor Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. Eis que ele sairá às águas. E diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e as tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio dessa terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este sinal. Então, mais uma vez aqui, Deus dando o aviso de que no dia seguinte aconteceria a praga. E o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, e às casas dos seus servos, e sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida desses enxames. Então chamou o Faraó Moisés e Arão e disse: ide, sacrificai o vosso Deus nesta terra. Ou seja, não pode sair do Egito, não pode ir lá para o deserto. E Moisés disse: não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos dirá. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor, vosso Deus, no deserto. Somente que indo, não vades longe. Orai também por mim. Então, aqui ele fala: ó, vou deixar que vocês vão, e orem por mim. Versículo 29, Moisés disse: eis que saio de ti e orarei ao Senhor, que estes enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. E os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Não ficou uma só, mas endureceu Faraó ainda desta vez o seu coração e não deixou ir o povo. Lembrando que aqui no capítulo 8, no versículo 8, Faraó tinha dito: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim do meu povo e deixarei ir o povo para que sacrifique ao Senhor. Aqui no 8:28, o Faraó fala novamente: eu vou deixar vocês irem, só não vão muito longe. 2 vezes ele fala, por isso que Moisés diz aqui no 29, Moisés disse: eis que saio de ti e orarei ao Senhor, que esses enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo, somente que Faraó não mais me engane. Por quê? Porque eu já tinha enganado uma vez lá no 8:8, dizendo que deixaria ir e não deixou. Agora sim, por que esse tipo de praga? Qual que é o piolho, mosca, água em sangue, as rãs? O Egito é uma nação com muitos deuses. E cada praga dessas ou foi para combater um ídolo, ou foi para combater algo que para os egípcios era muito valoroso, muito importante. Por exemplo, o rio Nilo. Canaã, as regiões ao redor do Egito, não tinham rios como o Nilo, chamado e conhecido ali, toda aquela região muito fértil
por conta das águas do Nilo. Então, o rio Nilo, era muito valoroso, tinha um valor incomparável. E os egípcios consideravam a chuva como uma água de segunda categoria, porque a água boa mesmo, fértil, era do Nilo. Então, a primeira praga foi para justamente quebrar essa questão de que o rio Nilo era o maior bem que os egípcios tinham. Então, cada praga dessas é para quebrar ou um valor dos egípcios, algo muito importante para eles, ou mostrar que o Deus que eles tinham não tinha força, não era sequer vivo, como o caso aqui das moscas. Eles tinham o Deus das moscas. Há estudiosos, cientistas, pesquisadores, historiadores, que ficam buscando na história secular e extrabíblica evidências de que aconteceram alterações da natureza nesse período para provar que as pragas foram eventos da natureza. Tanto a água em sangue, acusando até que pode ter sido um organismo ali na água, que fez com que a água ficasse com essa cor vermelha. Eles procuram várias provas para querer ir contra o que a Bíblia fala, que foi pela mão do Senhor que aconteceram as 10 pragas. Todas essas evidências apresentadas, elas são fracas e não conseguem substituir o que a Bíblia fala. Nenhum organismo que estivesse num rio, por exemplo, e fizesse com que a água ficasse num tom avermelhado, isso não iria acontecer também nos baldes, bacias, jarros, vasos de água que estavam até longe do rio, no palácio, na casa das pessoas. E foi exatamente isso que aconteceu. Todo lugar onde tinha água naquele momento ficou, foi transformado em sangue. E assim com todas as coisas aqui, eu acredito na literalidade da Bíblia. Então, se a Bíblia fala que foi, eu acredito que foi. Não é a Bíblia que precisa provar que está certa, é a ciência que precisa concordar com a Bíblia, ou ficar procurando evidências, e enquanto não encontra, não acredita no que está aqui. A Bíblia não foi escrita para provar que está certa. A Bíblia foi escrita para revelar Deus para nós. E aqui Deus vai se revelando ao seu povo, a nós e ao povo do Egito. Vamos ao capítulo 9. Depois o Senhor disse a Moisés: entra, Faraó, e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. Então, mais uma vez, a Bíblia não traz a informação do tempo, somente de que teve o aviso no dia e a praga começaria no dia seguinte. Versículo 6. E o Senhor fez essa coisa no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu, porém do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morrera nenhum. Porém o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Ele mandou alguém lá ver para ver se era verdade, que Deus tinha preservado até os animais dos hebreus. Versículo 8. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: tomai os punhos cheios da cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu, diante dos olhos de Faraó. Então, espalhar aquele pó. E eles tomaram cinza do forno e puseram-se diante de Faraó, e Moisés a espalhou para o céu, e tornou-se em sarna que arrebentava em úlceras nos homens e no gado. Então, pequenos tumores. De maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios.
Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Versículo 13. Então disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva, porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Então aqui está o objetivo das 10 pragas. O objetivo das 10 pragas é para que o Egito soubesse que não há outro Deus como o nosso Deus, não há outro Deus como o Deus de Israel. Então, as 10 pragas não são para libertar o povo, as 10 pragas são para revelar Deus, não só para os hebreus, mas para os egípcios também. Versículo 15, porque agora tenho estendido a mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência, para que sejas destruído da terra. Mas deveras para isto te mantive, para mostrar o meu poder em ti, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Olha aqui. Deus falando que já podia ter destruído o Faraó, mas o manteve para que o nome de Deus fosse anunciado em toda a terra. Tu ainda te levantas contra o meu povo para os não deixar ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo que tens no campo, todo homem e animal que for achado no campo, e não for recolhido a casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas, mas aqueles que não tinham aplicado a palavra do Senhor ao seu coração, deixou os seus servos e o seu gado no campo. Versículo 22. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado, e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra. E o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. Então era granizo misturado com fogo, e foi aquele horror, ou aquele terror no dia que isso aconteceu. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Então o Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e disse-lhes: esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpios. Orai ao Senhor, pois que basta para que não haja mais trovões de Deus, nem saraiva, e eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Então lhe disse Moisés: em saindo da cidade estenderei as mãos ao Senhor, e os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti e os seus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga e o linho na cana. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Saiu, pois, Moisés de Faraó da cidade, estendeu as mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, continuou a pecar, e agravou o seu coração, ele e os seus servos. Assim o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Essa praga da saraiva, desse granizo misturado com fogo, ele foi, os estudiosos entendem, e eu concordo, que foi dirigida contra os deuses Ísis e Osíris, que são os deuses da luz, da fertilidade, da agricultura, né? Os deuses que regiam, na crença dos egípcios, que regiam todas as estações, enfim. E essa chuva de granizo destruiu, acabou com tudo
o que era verde que tinha ali, tudo que estava, todas as árvores, a plantação. Agora eu quero que você anote e destaque o versículo 31 e 32, que nós vamos voltar nele. Muitas vezes nós entendemos, ou perguntamos, como se a chuva de saraiva, a chuva de granizo destruiu toda a agricultura, destruiu todas as coisas. Então, a próxima praga, que é a praga dos gafanhotos, o que é que ela vai fazer? Então, nós precisamos nos atentar, e o versículo 31 e 32 aqui do 9 explica um pouco sobre isso. Vamos ao capítulo 10. Depois disse o Senhor a Moisés: entra, Faraó, porque tenho agravado o seu coração e o coração de seus servos para fazer estes meus sinais no meio deles, e para que contes aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Anote esse versículo 2 aqui do 10. Para quem o livro de Êxodo foi escrito? Está escrito aqui, para os filhos dos seus filhos, e para que contes aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito. Para quem estava ali no Egito, não era necessário contar, porque estava presenciando. Deus onisciente, ele já sabia que o povo ia reclamar de tal forma, ia murmurar de tal forma, e não ia crer no Senhor para entrar na terra prometida, que eles ficaram dando voltas no deserto por 40 anos, e todos os que saíram do Egito, somente Josué e Caleb entrariam na terra prometida. Então Deus fala assim, olha, isso aqui, olha o 10:1. Depois disse o Senhor a Moisés: entra, Faraó, porque tenho gravado o seu coração e o coração de seus servos para fazer estes meus sinais no meio deles, e para que contes aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Então Deus manda Moisés contar para as próximas gerações. Quem estava aqui no Egito do povo hebreu não precisaria ouvir a história. Eles estavam presenciando com os próprios olhos as pragas. Mas esses que presenciaram com os próprios olhos, eles morreriam no deserto. Então os que viriam depois teriam que ouvir essas histórias. Então é por isso que o livro de Êxodo é escrito para as próximas gerações. Assim foram Moisés e Arão a Faraó e disseram-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: até quando recusas humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos, e cobrirão a face da terra, que a terra não se poderá ver, e eles comerão o resto do que escapou, o que ficou da saraiva. Também comerão toda a árvore que vos cresce no campo. Então, entende-se que a praga dos gafanhotos não foi exatamente em seguida da praga da saraiva, da chuva de granizo, por conta disso, porque já tinha brotinho de árvore, nas árvores aí do campo. E encherão as tuas casas e as casas de todos os teus servos e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que eles foram sobre a terra até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó. E os servos de Faraó disseram-lhe: até quando este nos dá de ser por laço? Deixa aí os homens, para que sirvam o Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Então, os próprios servos de Faraó dizendo: olha ao redor, olha, destruiu tudo. Os gados ficaram doentes com tumores, muitos devem ter morrido. Depois outros morreram ali pela chuva de saraiva no campo, sobraram poucos animais. A chuva de granizo veio e destruiu a agricultura. Só Faraó, que parecia que não queria ver. Versículo 8. Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse-lhes: ide, serviu ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? E Moisés disse:
havemos de ir com nossos meninos e com nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas e com as nossas ovelhas e com os nossos bois, havemos de ir, porque festa do Senhor temos. Então ele lhes disse, seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir, vós e vossos filhos. Olhai que há mal diante da vossa face. Não será assim. O faraó desconfiou, porque ia todo mundo, inclusive os animais. Ele desconfiou e fala, não será assim. Andai agora vós, varões, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os lançaram da face de Faraó. Então o Faraó fala assim, não, tem alguma coisa errada aqui. Olhai que há mal diante da vossa face. Vão só vocês, só os varões, e deixem as crianças. Porque aí Faraó sabia que era um motivo forte para que eles voltassem. E aí, a partir do versículo 12, nós temos, então, a praga acontecendo. Preste atenção que em todas as pragas Deus avisa. E é exatamente assim. Deus é Deus de amor. Mesmo na punição, ele avisa antes. Ele fala, olha, se você não mudar, vai acontecer isso daqui. Ele avisa, sempre. E fez exatamente isso com o Faraó também. Então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo que deixou a saraiva. Então estendeu Moisés a sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos. E vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e assentaram-se sobre todos os ermos do Egito. Muito gravosos foram. Antes desses nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros tais. Porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixara a saraiva. E não ficou verdura alguma nas árvores, nem erva do campo, em toda a terra do Egito. Então o Faraó se apressou a chamar a Moisés e Arão e disse, pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado somente desta vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim somente esta morte. E saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Nem ainda um gafanhoto ficou em todos os termos do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. E vamos à nona praga, praga de número 9, versículo 21 do capítulo 10. Então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então Faraó chamou Moisés e disse, ide, servi o Senhor. Somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Que na praga anterior ele não tinha deixado as crianças irem. Moisés, porém, disse, tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também nosso gado há de ir conosco. Nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor, nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não os quis deixar ir. E disse-lhe Faraó, vai-te de mim e guarda-te, que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. E disse Moisés, bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. Então o Faraó falou, né, vai, sai daqui e se cuida, porque se eu ver o seu rosto de novo, Moisés, você vai morrer. E aí Moisés responde, bem disseste, eu nunca mais verei o seu rosto. E assim nós encerramos aqui o capítulo 10 também, e chegamos à praga de número 9. E essa escuridão, essas trevas de 3 dias aqui, elas vêm para se opor à idolatria do Egito em cima do sol, Deus Sol. E essas trevas ficam ali 3 dias. A Bíblia fala que eram tão espessas que dava para apalpar.
ou seja, realmente não dava para ver nada. E assim nós terminamos esse comentário de 8, 9 e 10 também de Êxodo. Na próxima leitura nós vamos ver então a 10ª praga, que se refere à morte dos primogênitos. E aí vamos fazer um encerramento e os comentários devidos das 10 pragas que nós não fizemos aqui. Vamos ver sobre a Páscoa, a instituição da Páscoa, primeira Páscoa aqui do povo hebreu e a saída do povo hebreu do Egito de uma vez por todas. Se você tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, algum ponto que por acaso eu não comentei e para você é importante, coloque nos comentários aqui embaixo, que aí nos próximos vídeos nós respondemos. Deus te abençoe e até a próxima leitura.